visita aqui a Fernanda, a nossa filha, em casa. Penso que é o primeiro sábado que está passando na igreja adventista, né? Assim completo, né? Desde manhã até a tarde, né, filha? É o primeiro dela. E deve estar a aprender muita coisa. Ela já é adventista, porque não tem como, está conosco. Então, ela é adventista. Este mês nós estamos a viver o mês amarelo. O mês amarelo porque é o mês do desbravador, né? Vivemos a semana amarela, não é verdade? Mas também tenham isso em mente, retenham que o mês de setembro também é o mês da conscientização da saúde mental e luta contra o suicídio. Este período é conscientização sobre a saúde mental e luta contra o suicídio. Mas permitam-me aqui, desbravador, vocês são meus colegas, né? Eu tenho que ser honesto aqui na igreja. Os aventureiros cantaram muito. Não cantaram melhor os aventureiros? Não cantaram melhor? Os meus colegas estão com ciúme. Então nós vamos dar um amém para esses aventureiros, não é verdade? Um amém forte para os aventureiros. Mas eu quero ser o amém dos meus colegas aí, do lenço amarelo. Um amém forte para os aventureiros. Então não tem inveja nenhuma nisso. Eles cantaram muito bem, eu fiquei maravilhado, gostei. E uma das coisas que mais gostei, igreja, quando a Bíblia diz que o céu é reservado para a criança, quem for como criança, Deus não se engana. Deus não se engana. O meu filho está aí, se integrou já, cantou também, não sei em que língua cantou. Já se integrou, já tem família dele. Ficou aqui já do coral, não sei quando é que sai. Mas nós ainda temos, os mais velhos às vezes muito protocolo. Você está com fome, sabe quando às vezes serve-se assim, uns 3 bolinhos, né? Serve-se 3 bolinhos e tem 2 pessoas. Ou servem-se 5 bolinhos e tem 4 adultos. Cada adulto vai tirar um, depois sobra um, né? Vocês não dão conta que às vezes um fica mesmo aí. O adulto tem a vontade de dizer, eu vou tirar esse, mas não tira, todo cheio de protocolo, pá. As crianças me enganam, aquela que entender que eu vou tirar o último, ela vai tirar. Mas nós cheios de protocolos, deixamos aqui e ali, então Deus não se deixa escarnecer. Amada igreja, não importam os problemas, como nós falamos de manhã, que estejamos a viver, Deus está sempre conosco. Deus conhece os problemas que vivemos. Eu estava a ouvir muito atentamente o líder Efraim, e o líder Efraim contou uma experiência, e nós vamos orar para que consiga rapidamente ter um reencontro com o papá. A cada um aqui, imagine, irmãos, se cada um tivesse que narrar a sua própria história aqui neste lugar, é extraordinário. Por isso é que não há coisa mais boa do que o sábado. Eu não sei se vocês sentem o que eu sinto no sábado. Porque há quem olha no sábado como algo simplesmente, quer dizer, um dia apenas. Mas há quem vive o sábado. E o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos, porque, irmãos, o poder que tem na conversão, de fato, há muitos adventistas de berço que nunca viveram isso. Não sabe o que é conversão, ainda não sabe. Igreja, nós conhecemos o que é conversão, né? Conversão, não conhecemos. Quando você pega uma nota de $100 e você vai para o Mártires, você converte a nota, não é verdade? Você converte. Quando você leva $100 no Mártires, volta mais com $100. Você volta com os kwanzas, né? Isso é conversão da moeda. A vida espiritual é assim. Quando a pessoa se converte, não pode vir com o mesmo valor. Não pode vir com o mesmo valor, porque você se converteu de fato. E os nossos filhos que nasceram aqui na igreja correm o risco de não compreender a verdadeira conversão. Porque infelizmente a fogueira, a chama em casa também às vezes se apagou, não tem um culto. Então eles não têm isso. Eles não têm isso. Devemos ter esse cuidado com esse viver, com os nossos filhos. Precisamos evitar esforços. Porque, repare numa coisa, eu converso com muitos adventistas de berço, a minha esposa é, os meus filhos são. Eu, felizmente ou infelizmente não sou, mas pronto, acabei me convertendo com a família. Os adventistas de berço, muitos deles já tentaram uma vez alguma coisa ilícita, não é verdade?
tenta alguma coisa, quando começa a ouvir, tem um amigo meu, como é muito famoso, não vou falar o nome dele, como é que ele comeu chouriço? Nos ouvia, nós crescemos juntos, eu ouvia, você nunca comeu chouriço? Não existe comida mais boa que chouriço. Todos os dias a ouvir isso, ele disse, não pode, como é que eu posso existir sem nunca ter provado a coisa mais boa na vida? Até que um dia foi provar a coisa mais boa da vida, que era o chouriço. Alguns provam vinho e por aí fora. Não há pecado que amarga. Não há pecado que amarga. Amada igreja. Todo pecado é doce. Começa sempre assim. Tem uma semente, qual eu pergunto sempre, mas esqueço sempre. Aquela semente que cura muitas doenças. Moringa. Eu comparo o pecado com a moringa. Quem já provou a semente de moringa, ela não começa com uma doçura. Ou começa já a amargar. Mas quando começa a amargar, ele começa sempre com uma doçura. O pecado é sempre um pouquinho doce. Mas quando te amargar, o amargo demora muito tempo para passar. Vai escovar a boca, não passa, bebes água, não, o pecado é assim. O diabo é tão sujo que te convence com coisas que parecem ser bonitas. Mas no final, elas amargam e amargam bastante. Precisamos tirar proveito dos menores momentos possíveis. Aventureiros, estamos atentos, aventureiros. Estamos atentos. Parece que estão distraídos, aventureiros. Eu vou contar uma experiência para os aventureiros e os desbravadores. Ficam atentos, já? Estamos atentos, aventureiros. Uma vez, um aventureiro saiu, eram dois aventureiros, um desbravador e um aventureiro, saíram com o pai. Fizeram uma viagem longa. Quem já fez viagem aqui com o papai? Há muitos aventureiros. Ok, muitos desbravadores. Já viajou também com o papai e a mamãe, né? E a comida que levaram, o lanche que levaram não era suficiente. E no meio da viagem, o lanche acabou. E ninguém resiste a um grito de uma criança. Papá, tenho fome, papá, tenho fome. Papá viu, não, vou ter que arranjar uma solução. E nós que já andamos pelas aldeias, na aldeia, se você tiver fome e entrar na lavra de alguém, os papais aqui vão concordar comigo, tiras uma mandioca para comer, não é pecado, nunca vão te fazer nada. Se tirares a segunda, aí vão te fazer. Mas se tirar só uma para saciar a fome, não é problema nenhum. Podes entrar numa lavra de alguém, tira uma manga, uma fruta qualquer, para comer, nunca vão te fazer nada. Então esse pai parou também com o aventureiro dele, a desbravadora, disse, como tem mangas aqui, vou tirar ainda umas mangas para dar para os filhos. E pegou as mangas e deu uma no aventureiro, outra na desbravadora e comeram. Mas como o diabo é sujo, ele não te deixa por aí. Mas essa manga está muito doce. Entra a segunda vez. Vai então tirar uma manga. Vê, na segunda vez, como você já sabe que estás aí roubar, a consciência vai te acusar. Como estás aí roubar, a consciência vai te acusar, amado irmão. Vai te acusar. Isso é como no adultério. O adultério não é de uma vez só. Não é de uma vez só. Você quando liga para a moça lá no serviço, se encontram, como é? Amanhã dá. Não sei o que. O Espírito Santo te diz, líder, para aí já. Você resiste. Dia seguinte, qual é o ponto? Sítio tal. Aí na hospedaria do Caiango. Você vai lá. O Espírito Santo te diz, sai daí, não é teu lugar. Mas você fica lá, chega lá, a pessoa vem, então aí juntos. Pagas o quarto, recebe a chave, o Espírito Santo vai te falar, devolve essa chave. Porque ele nunca deixa de te apelar. Desiste. Mas você insiste. Não, vou só entrar. Insiste. Quando chegar lá, Deus não sai. Há muita gente que diz que Deus não entra na discoteca. É mentira. Deus está em todo lugar. Até na discoteca Ele está lá contigo. Na pensão onde você entra, está lá contigo. No negócio que você falsifica, Ele está lá contigo. Para te apelar, Deus não sai. Não há nenhum lugar em que Deus não atinge, que não acessa. Se é para salvar, Deus está lá. Se Deus não está lá, é porque o pecado que você está cometendo já é contra o Espírito Santo, amado irmão. Quando você entra para a pensão, entra no quarto, não tem que tirar o cinto. O Espírito Santo está te falando lá, Eliseu, não tira esse cinto. Mas você é resistente, o apetite, você tira o cinto. Quer dizer, até consumar o ato, imagina quanta resistência você fez ao Espírito Santo. Já ouviram falar daquele ancião, nosso ancião que morreu na pensão? Por causa dos medicamentos, ouviram, né? Não resistamos ao apelo do Espírito Santo.
Esse pai entrou naquela fazenda, na segunda vez, já disse aos filhos, filho, fiquem atentos, aqui, à direita, à esquerda, à frente e atrás. E os aventureiros são muito bons nisso, né? Olhar para frente, para a esquerda, para a direita, para trás, nós somos bons nisso. E os filhos disseram, tá bem, papá, vamos controlar. Disse, quando estiver a vir alguém, você assobia. Estamos a entender, aventureiros? Quando estiver a vir alguém, tem que fazer o quê? Assobia para o papá sair rápido da fazenda alheia. E os aventureiros estavam aí a controlar, o papai entrou, assim que esticou a mão para tirar a primeira manga, ouviu um assobio, veio a correr e perguntou ao filho, está onde? Está onde? Está onde? E o filho, o aventureiro pequeno, só estava indicando assim, só com o dedo em cima. O pai olhou para frente e para trás, eu disse para assobiar, só quando tiver a vir alguém, disse, papá, estava a nos ver desde aquela hora. Desde aquela hora estava a nos ver, papá, porque era um filho instruído. Era um filho instruído. Vamos instruir os nossos filhos, não olhar para frente e para trás, mas olhar para onde? Para cima, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olhar para a lateral, isso aqui não salva ninguém, amados irmãos. Nossos filhos têm que aprender a olhar aonde? Para o alto e despertar o papá quando o papá está a ter um procedimento que não é segundo a vontade de Deus. Amém? Isso é que nós temos que fazer. Igreja do Carião, nós estamos a viver momentos difíceis da nossa vida, da nossa trajetória espiritual. Nós estamos a viver os últimos momentos. Davi, eu disse que tem uma parte que se reserva. Davi, houve um momento, não foi um bom pai, foi um bom líder, mas um bom pai não foi. Não é verdade isso? Davi não foi um bom pai, mas ele foi um excelente líder. Há muitos pais aqui que, por conta do seu pecado passado, já não conseguem ser um bom pai, porque o passado lhe persegue. Se o passado foi bom, esquece. Irmão, há muita gente que emagrece, porque diz, olha, eu antigamente tinha um carro, a igreja conheceu o meu carro, eu tinha o melhor carro aqui, a igreja conheceu, quer dizer, só vive no passado. O irmão está a emagrecer completamente, por quê? Por causa do passado. Eu antigamente, quando era para resolver um problema aqui na igreja, eu não esperava votos da igreja, eu resolvia. O assunto dele é ser no passado. Mas o momento que nós estamos a viver é agora. É agora. O passado, bom ou mau, esquece, não vai te ajudar nada. Bom passado não te ajuda. Mau passado também não te ajuda. Há mamães que às vezes quando olha para os filhos, a culpa é do vosso pai. Se não fosse não sei o quê, há jovens até que namorou com um jovem há 15 anos, acha que o insucesso dela hoje é porque uma vez aquele jovem há 15 anos lhe traiu. É verdade isso? Não pode ser. O passado não nos vale para nada. A igreja adventista tem uma teologia historicista. Nós olhamos para o passado para melhorarmos o presente e avançarmos para frente, para a cruz, para Cristo. Então Davi, com as situações todas que ele viveu, ele teve um momento difícil. Teve muitas mulheres. E com as muitas mulheres que Davi teve poucos filhos, teve muitos filhos. E sabem qual é um dos maiores erros que Davi cometeu? Os filhos de Davi foram ricos. Já perguntaram de onde é que vinha a riqueza dos filhos de Davi? Davi era um autêntico nepotista, como os governantes africanos. Pegava as melhores coisas, as melhores cidades, olha, essa fica para Absalão. Pega outra cidade, depois essa fica para fulano. Era assim. As melhores coisas que ele conquistava, dava aos seus filhos. Perdeu a oportunidade para dar a melhor educação aos seus filhos. É o que nós fazemos muitas vezes. Um não é muito mais educativo do que um sim. Sabe quanto educa um não? O valor do não é muito forte. O sim nem sempre educa. Mas nós às vezes queremos trazer tudo para os nossos filhos. As consequências são grandes e às vezes não conseguimos corrigir. Davi teve essas situações todas até o momento em que um erro muito grande se cometeu. Aí você pode ler a experiência em 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 até 21. Tem uma história aí muito triste neste trecho. Neste trecho aqui, amados irmãos, nós vamos ver aqui a experiência, pronto, para não ter que ler, a igreja depois vai já ler, a experiência de Tamar, para aproveitar o nosso tempo. A igreja lembra Tamar, não é? Tamar quem foi?
filha de Davi. Os outros dizem que é meia-irmã de Absalão e de Salomão, né? Mas não são irmãs. São irmãs, né? Então, Davi, vou citar só alguns filhos. E Davi teve bom gosto. Era uma pessoa muito, quer dizer, os filhos dele foram todos bonitos. Foram muito bonitos. Absalão era o homem mais lindo de Israel. Amnon, outro filho também muito bonito. Só que Absalão e Tamar vêm da mesma mãe, não é verdade? Absalão e Tamar vêm da mesma mãe. Amnon vem de outra mãe. E a igreja conhece bem a história que aconteceu entre Tamar e Amnon. Quando ele, apaixonado pela sua irmã, os irmãos estão a entender isso? Apaixonado pela sua irmã, que vem do mesmo pai, o homem começou a emagrecer completamente porque desejava a sua irmã. O pecado, quando surge na família, amados irmãos, é complicado. É nojento, o pecado é nojento, pode ser doce quando começa, mas ele começa a amargar de um jeito. Desejou a irmã, e quando essa irmã veio o tio dele, primo dele. Quem é o primo do Absalão que veio? Igreja. Quem é o primo? Jonadab, né? Esse primo veio. Ele falou, primo, eu estou a desejar então a minha irmã. Eu quero me deitar com a minha irmã. Esse primo disse, epa, mas a mais velho o quê? Mais velho mesmo sem juízo. Um deles é esse, Jonadab. Mais velho sem juízo. Você quer deitar com a tua irmã? Sim, eu quero. Oh, mas isso é fácil. Como teu pai anda muito, viajou muito, e nesse momento teu pai não está. Você está doente. Não havia telefone. Comunica ao teu pai que eu estou doente, mas quero comer só comida feita por quem? Por Tamar, pela minha irmã. E essa irmã, compadecida pelo seu irmão, faz a comida e traz. Tudo bem armadilhado, filhas. Aí vocês precisam ter cuidado. Nem todo o convite é para vocês atenderem. Cuidado. Cuidado. Vocês são crianças. Estamos a viver situações em que crianças são abusadas. E vocês não podem perder isso. Essa beleza que o Senhor reservou para vocês. Cresçam mesmo na sabedoria. Tudo bem? Estão a entender bem? Cresçam mesmo na sabedoria e no temor. Vocês são um templo sagrado. Não permitam que aqueles delinquentes que andam por aí, que não conhecem o Senhor, alguns até já conheceram o Senhor, um dia vos enganem com coisas pequenas. Não façam isso. Tamar, infelizmente, chegou lá e encontrou esse irmão, possesso já dos demônios, e deita-se com a sua irmã. E depois de deitar-se com a sua irmã, desprezou. Sai daqui, não quer dizer, está vendo como é que acontece, irmãs? Quando você se doa a um qualquer, é assim que acontece hoje. Você se doa a qualquer pessoa e essa pessoa vai. É assim que acontece com muitas jovens nossas, muitas irmãs na igreja. Acontece assim, é uma pena. Por isso é que não há casamentos na igreja entre os irmãos da mesma igreja, é difícil. Aqui mesmo que o irmão do Cariango casou com a irmã do Cariango, não é difícil. É muito difícil. A igreja não sabe por quê. Ou não sabem? Não sabem? Oh. Então devo estar enganado. Nas outras igrejas é assim. Porque aqui eu sei lá, não vale a pena. Essa aqui não é aquela que andou com fulano e depois do fulano e não sei o quê. Então a irmã decide, não é melhor ir adorar na central, onde não me conhecem. E lá por acaso o Senhor providencia um casamento. Porque a Bíblia nos alerta sobre muitos aspectos e nós infelizmente não queremos ouvir. E esse delinquente despreza a sua irmã e a irmã ainda diz, tu já me abusaste. Peça-me em casamento, ao meu pai pelo menos, eu vou ficar contigo. Ele ficou? Não ficou. Mas veio um pai que se habituou a dar coisas aos seus filhos sem dar educação. Quando a informação chegou a Davi, o que é que Davi fez? Davi fez o quê? Nada. Só ficou chateado. Esse Amnon é um delinquente, eu não admito, não sei quanto mais, como nós muitas vezes fazemos. Mas isso aqui é desrespeito e não fez mais nada. Ficou por isso mesmo. Quando o irmão de Tamar toma conhecimento, Absalão, fica muito chateado. E por 2 anos não falou com o irmão dele, Amnon, não falou com ele por 2 anos. E para resumir, amados irmãos, até que passado um tempo organizaram uma festa, ele tão revoltado porque ele perguntou a Tamar, Amnon fez alguma coisa contigo? Está aí, pode ler.
2 de Samuel 13, versículo 19 até 21. Está aí a história. Fez alguma coisa contigo? É uma revolta grande. Até que chegou naquele momento daquela festa em que Absalão conseguiu convencer o pai de não ir para a festa. Porque era o momento que ele tinha planificado tudo para matar quem? Por vingança, matar Amnon, que se envolveu com quem? Com a irmã. E aí Absalão faz justiça, porque quando Tamar é abusada, ela vai para o palácio. Ela não vai para o palácio. Tamar não foi para o palácio. Foi viver na casa do irmão mais velho. Vê só um pai quando está distraído. Em vez de acolher a irmã abusada, não. Davi não acolheu a irmã. E o irmão mais velho disse, vem, fica na minha casa. E aquilo começou a ferver. Era o pai que tinha que acomodar. Mas preocupado com seu passado, porque não conseguiu organizar a família, era só dar telefone quando o filho pede, é da cidade e tudo mais. Ficou com aquele peso. E então, depois de Absalão matar Amnon, Absalão foge. E fugiu por muito tempo. Mas para resumir, amados irmãos, sabe quanto tempo Absalão ficou sem falar com o pai dele? Por decisão do próprio pai. Muitos pais, papá, alguém aqui não fala com o filho dele? Por algum erro que o filho cometeu. Há pais assim, não dá literalmente palavra. Não dá palavra no filho, porque o filho cometeu um erro. Foram 11 anos, o total, sem falar com seu filho. Ele tinha fugido, voltou porque Davi permitiu que voltasse, mas disse, olha, fica em Jerusalém, mas não pisa no palácio. Por 2 anos não pisava no palácio. E ele clamava que meu pai me mate, mas ele tem que falar comigo. O pai tem que falar, o pai tem que ouvir os meus motivos. Davi ouviu. Não deu espaço. Não deu espaço, não ouviu. As razões e os motivos, não ouviu. Até que, enfim, amados irmãos, esse filho que você não quer falar com ele, ele morre. Absalão morre. Absalão morre porque depois ele começou a lutar para conquistar o reino. Queria ser ele o rei. E ele morre. E Davi, repare como é que o peso de consciência pesa, amados irmãos. O peso de consciência, quando alguma coisa você devia ter feito bem e você não faz, aquilo vai te perseguir por muito tempo. Davi chorou amargamente no funeral de Absalão, porque desejou se reconciliar com o filho. Podia, mas já não podia, era muito tarde. Já não podia. Amado irmão, se tens um filho num caminho desviante, isso não é razão suficiente para deixar de falar com ele. Se tens um pai que por alguma razão se afastou, não é motivo para se afastar dele. Se o esposo alguma coisa fez, não se afaste, para depois chorares muito no óbito. Não faça isso. Alguns choram é por peso de consciência. Devia ter feito a coisa diferente e não faz. Davi teve a oportunidade de se reconciliar com Deus. Mas esse peso de consciência lhe levou. Por isso é que Davi escreveu os grandes salmos que nós temos. Por conta da sua experiência, a sua trajetória. Só Deus para me tirar esse fardo. Só Deus para me tirar esse fardo. Amada igreja, nós estamos a viver um momento da conscientização da saúde mental. Não importa qual seja o teu problema. Tirar a vida não é o melhor caminho. Davi podia ter tirado a sua própria vida, não é verdade? Por tudo que lhe aconteceu, é melhor eu morrer, acabo com isso tudo. Os filhos de Davi, e repare que por conta dos erros de Davi, o reino se desfez. Os erros que Davi fez foram tão grandes que ele já não conseguia se conter, mas não tirou a sua própria vida. Não importam quais sejam os problemas, sabe? As mulheres são as que mais tentam se suicidar. Agora estava a ouvir, eu penso que estava com a esposa, né? Ouvimos falar de alguém que deu um tiro no pé, não é no serviço. Aconteceu essa semana uma jovem que quis se matar e deu um tiro no pé. As mulheres tentam, e das 100% de tentativa de suicídio, pode acontecer 30, 20, o número é muito residual. Das 100 pessoas que tentam se matar nas meninas, talvez umas 15, 20 acabam consumando. Mas o número que maior tenta é dos homens, das mulheres. Mas os que mais se suicidam são os homens. O homem, quando decide que vou me suicidar, ele vai mesmo, vai mesmo elaborar tudo e vai praticar o ato. Por isso, se ouvires o homem dizer, epa, chega, é melhor você ficar perto dessa pessoa. São poucos os que disseram, vou me matar e não se mataram. São poucos. É mais com as mulheres. Toma um comprimido, toma outro, mas depois vomitou e tal, ficou bem. Os homens não.
Os homens não. Irmãs, eu costumo sempre dizer, quantas mulheres nós conhecemos que permitam, eu peço desculpas, sem qualquer maldade disso, mulheres que estão com problemas de AVC, são muitas. Com AVC, as irmãs conhecem, é mais quem? São mais os homens, né? É preciso ter cuidado com isso. Sabe por quê? O trabalho não é prazeroso, amadas irmãs. E hoje na igreja adventista temos um grande problema. Temos um grande problema. Porque a mulher faz o seu trabalho, o marido faz o seu trabalho. O marido, quando entender comprar pão, compra, a mulher também compra, tem 20 pães. Amanhã o marido diz, talvez a mulher vai trazer, não compra, a mulher também não compra. Não tem coordenação no lar. Cada um faz o que quiser e a família assim caminha. Mas isso não dá alegria, não dá felicidade, não dá prosperidade. Todos os que vivem isso sabem que isso aqui a família não cresce, não vai para lado nenhum. Porque Deus não consegue abençoar uma família que está desencontrada. Deus não consegue. E então lá no jardim, quando Deus deu a bênção, o trabalho não era só cuidar e conversar com os animais. Mas por conta do pecado, quando o pecado surge, Deus disse assim, Adão, teu trabalho era só cuidar aqui as plantas, né? Eva, você vai ter dor de parto. E eu estava a conversar hoje de manhã, alguns tentaram fazer o parto sem dor, mas não é possível. O parto é com dor, porque Deus disse, vai ter dor. É com dor. Disse Adão, você vai ter que obedecer à tua mulher. Os desejos dela vão... Você, quando a mulher fala, marido, o tapete rasgou, o cadeirão fez não sei o que, a cadeira partiu. Você pode dizer para não sei o que, mas vais fazer. Não faz. Vais fazer. Porque a mulher pode trabalhar, registrem, tome nota nisso. Mulher pode trabalhar, mas homem deve trabalhar. Estamos juntos? Mulher pode o quê? Pode trabalhar, mas o homem? Irmãos, quando vão para o casamento, assim, minha filha vem, papá, vou casar. O que é que eu pergunto? Com quem? É só isso. É só isso. Mas quando o homem vai para casar, vai da família, você vai casar, vai lhe meter aonde? São perguntas diferentes. Alguns casos muito particulares, o homem lhe levam, né? Pronto, alguns homens têm tido esse, não sei se é sorte ou azar. É azar, né? Estão a lhes levar. Mas Deus disse, você que tem que trabalhar e leva a mulher para estar contigo. Você que tem que suprir as coisas. Em casa, quando o vidro parte, não pergunta na mulher se vamos fazer como. Televisão queimou, não deixa. Você tem que meter outra televisão. É tua obrigação. É tua obrigação. O homem tem que fazer isso. Mas as irmãs que têm poder para ajudar, ajuda o homem. Por isso é que está apanhando você. Eu estive a conversar com uma colega ontem, fui lhe atendendo lá na igreja, no serviço. Disse, eu estou cansada, porque o meu marido, tão logo eu chego, só fica no cadeirão. Eu disse, só fica no cadeirão. E fomos buscar uma história de um outro colega que sentado no cadeirão morreu. Como é possível alguém descansado no cadeirão morrer? Irmãos? Está relaxado no cadeirão morre. Só que a mulher está a incomodar esse homem que está sentado aí no cadeirão. O problema dele é que essa casa é de renda. A mulher está pedindo, pinta isso, faz não sei o que. O homem, como não tem mais força, vai para o cadeirão. Epa, não tem solução, epa, parte. Este é o problema que estamos a viver, amados irmãos. Esse é o problema que estamos a viver. Vamos então aliviar o fardo um dos outros. Vamos aliviar. Há muita gente que já morreu aqui, está de pé porque é misericórdia. Mas há muita gente aqui que já está morta. Deus é que tem sido misericordioso com o irmão aqui, com a irmã. O irmão vem, mesmo o hino que está a cantar, está difícil. Está difícil. O que é que diz o hino 111? O hino 111? Não, 211. 211. Peço desculpa. Vamos só no coro. Se eu amo a mensagem da cruz, mais alto. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Irmão, cruz, coroa no céu,
Receberei coroa, receberei. Não é assim. Receber coroa é trocar com cruz. Somente com cruz. Levarei minha cruz até por uma coroa que trocar, irmão. Leva a tua cruz para trocar com coroa. Qual é a tua cruz? Qual é a tua cruz? Mas não há cruz tão pesada, porque o Senhor não corta a cruz, não corta. Leva só. Se você está vendo o outro está com a mulher dele, porque se acostar a conseguir carregar a cruz, vai trocar com coroa. Pode pesar, ele vai trocar. Vou levar, é minha esposa, está me pesando, mas tenho que trocar essa esposa por uma coroa, amém? Tem que trocar. Mas há irmãos aqui, amados irmãos. Há muita gente aqui que dificilmente pisa neste lugar. Vem quando quer, porque pensa que Deus é um Deus de boas intenções. Não! Deus não é um Deus de boas intenções. Meu coração é mais limpo que o do líder Benito. Deus não é um Deus de boas intenções. Deus diz, faça isso e isso não faça. Faça isso, não é boa intenção. Você tem que servir, tem que cumprir, tem que seguir à risca aquilo que o Senhor orientou. Aqui onde nós estamos, amados irmãos, eu vou já terminar. É como se fosse essa garrafa. Aqui dentro dessa garrafa, este é o mar. E cada um de nós está dentro dessa garrafa. Estamos a compreender? Cada um de nós é um peixe, está dentro dessa garrafa, porque aqui é o quê? É o mar. Estamos a entender? Cada um de nós está dentro dessa garrafa. Cada um de nós é o peixe. E este é o mar. O Senhor está para falar assim. Irmão, não saia do mar, vais morrer. Estão a entender? Você é quê? O Senhor está a falar, não sai de onde? Não sai do mar, vais morrer. Mas é complicado. Os bons argumentos. Quem disse que vou morrer? Quem te disse? Quem te disse que se eu sair daqui vou morrer? Esse é o problema. Compreender Deus é difícil. O Senhor está te falar, fica na água para você não morrer. Fica só aqui aonde? Fica na água, irmão. Fica só. Está difícil. Fica aqui nesse. Fica só aqui. Este lugar é um lugar de muitos problemas, sim. De muitos desafios, sim. Mas se ficares aqui com a tua família, o fardo é aliviado. O Senhor disse que iria te tirar aqui o jugo. O Senhor disse que vindo a mim para que andem sem o jugo. É o que o Senhor disse. O Senhor disse que meu jugo é o quê? Mas não leva o jugo. Deixa de levar o jugo. Só que muita gente não conhece o jugo. Quando os bois estão no arado, não metem aquela coisa para empurrar o peso. O jugo, quando é suave, significa que o que está do lado, o outro boi, tem o mesmo tamanho que você. Então, ninguém vai fazer mais força que o outro. O Senhor diz que permaneça, porque o meu jugo é suave, é equilibrado. Lá fora, o jugo é desequilibrado. Tem faltas de respeito. Você quer obedecer mais o chefe do que o pastor, do que o ancião, do que o marido. Esse é o problema. Há pessoas que só ouvem o que vem do lado de fora. Aqui dentro não quero ouvir. Não quero ouvir. Mas são os sinais de que o Senhor muito em breve vem. Não tardará. Aquele que vem virá e não quer. Não tardará. Tenhamos só paciência, tenhamos só fé, porque a nossa jornada está onde? Está muito próxima de se concluir. Para terminar, eu quero te contar uma experiência. Nós há tempos, e os nossos líderes aqui da igreja tenham cuidado com aqueles irmãos que já não vemos mais há 6 anos, 7 anos, 8 meses, que não vemos mais. Os que estão na igreja central, está onde o Vado? O Vado já saiu, né? Está aí. O Vado sabe. Eu não vejo o Vado já há um bom tempo, já não nos vemos há uns meses, né? Se calhar. Mas também não dou conta que o Vado não tem vindo na igreja. Nem ele dá conta que eu não tenho estado lá. Até que eu cruzo com ele, como é graça? Como é, não sei, a igreja central é assim. Dizem que somos 3.000 membros batizados. O conceito de igreja é este. É difícil, mas o conceito de igreja é esse. Nos conhecemos a todos. Lá não. Ficas doente, vão mesmo te esquecer. Mas havia uma irmã na igreja da Funda, que a minha esposa conhece bem. Fomos lá para uma atividade na Funda. Depois do programa acontecer, um jovem levantou e disse: irmão, quero ter convosco. Por favor, visitem a minha casa. Os irmãos estão a entender isso? Visitem quê? Visitem a minha casa. A minha esposa está lá, não vem para a igreja há muito tempo. Por favor, visitem a minha casa.
Eram já 17 e tal, 18. Nós dissemos, vamos. Fomos visitar essa jovem, uma jovem amputada, uma jovem bonita, perna amputada. Perguntamos, por que não vai à igreja? E quando começou a nos narrar a experiência, disse assim, eu fui a vocalista principal da Igreja Central da Funda. Coral Jovem, eu fui a vocalista principal. Eu quando vejo aqui alguns jovens no nosso clube que não tem lenço, irmão, se puderes comprar mais um lenço, compra. Às vezes estás a salvar uma pessoa. Compra. Tudo é só o teu filho, uniforme para o teu filho, aumenta lá mais isso, aumenta lá mais aquilo, aumenta mais isso. Quando o filho marcha, você vê, meu filho é mais bonito. Há quem aí está a lutar só com qualquer coisinha aí, como disse o líder Efraim, que uma criança veio, me dá só isso aí, um pino, me dá só isso, ele só queria aquilo, ele teve que dar. Aquela irmã não ia para a igreja há 7 anos, porque chegou um dia em que havia um acampamento, ela não tinha condições para ir para o acampamento. Não tinha dinheiro, a vocalista principal não tinha quê? Não tinha dinheiro, e a igreja tem que prestar atenção nesses detalhes. Então, o clube foi, a vocalista ficou. E ela, sabe o que é difícil quando toda a igreja sai, você assim, o clube saiu, você ficar sozinha na igreja? Como é que fica? É difícil. Essa jovem disse, também não vou ficar aqui. Já não está até gosto, vou ficar aqui na igreja sozinha, vou adorar em Viana, na casa do meu tio. Sexta-feira ela vem para Viana, passa o sábado na Viana, aguardando que as amigas voltem do acampamento para ela voltar para a Funda. No domingo, no sábado à tarde, decide voltar para a Funda. E quando ela volta para a Funda, chegou aí na Quianda, aqui próximo na Quianda, à espera do táxi que lhe leva para a Funda, um caminhão desgovernado da antiga casa militar. Tá vendo? Na paragem não fica muita gente. O caminhão só escolheu mesmo aquela irmã. O caminhão só escolheu quem? Só escolheu aquela irmã. É mesmo aí na parede, a perna se desfez ali. A pessoa que queria voltar para casa foi direto para multiperfil. Em resumo, lhe amputaram a perna. Aquela instituição já não assumiu mais nada. Só lhe deu prótese e acabou, lhe devolveu. A miúda era noiva de um jovem. A família, essas línguas venenosas. Epa, essa aqui estava boa. Agora que lhe amputaram a perna, não, desiste. Desiste, Araújo. Essa aqui não. Mas o Araújo disse, eu vou ficar com ela. A família disse, essa não. Araújo disse, eu vou ficar com ela. Araújo casou com essa menina. Mas a menina disse, por tudo que eu... Como é possível Deus não me dá dinheiro para ir no acampamento? Como é possível? Como entender isso? Sou vocalista, ninguém me ajudou para ir aonde? No acampamento. Decidi adorar em Viana, para passar lá o sábado. Volto, a minha perna vai. Esse Deus comigo acabou. Quanta gente está lá em casa porque decidiu cortar relação com Deus e nós não visitamos. E às vezes julgamos essas pessoas. Quanta gente está lá a morrer porque a tua boca fala mais do que age. Você não vai lá visitar. E essa menina ficou lá 7 anos a distância da igreja até a casa dela. Na casa do ancião Benito é mais longe. É uma distância mínima. A igreja nunca foi lá. A igreja nunca veio. Esperaram nós sair da igreja central de Luanda para chegar na Funda para receber a primeira visita 7 anos depois. Era pastor dessa igreja, pastor Melvin Capanga. Nós chegamos lá, condição difícil daquela família, meus irmãos. Condição difícil. E olhamos a situação, e o jovem estava trabalhando numa empresa, a empresa decidiu lhe elevar o cargo, disse, olha, você é muito dedicado, vamos te dar outra função. Então, somente você vai trabalhar no sábado. É o que dissemos de manhã, amado irmão. Você vai caminhar com Cristo. Vai sentir peso. Tudo virá tipo bênção. O chefe vai dizer, trabalha só no sábado, vai subir o sábado. Vai vir tipo bênção. O diabo não vai te deixar descansar. Esses jovens lhe disseram que o problema que você tem é para você sobe já de cargo. Chefe de equipa, não vai ganhar mais 50, vai ganhar 100 mil, mas você vai trabalhar sábado. Ele disse, chefe, por favor, deixa só com 50, eu vou continuar. Que o chefe disse assim, ou você aceita o cargo ou vai embora. Está vendo a bênção que você às vezes é tipo bênção, né?
E o jovem decide, chefe, não tem solução? Não, não tem solução. Disse, não, vou sair. E saiu. Com uma mulher amputada a perna, 2 filhos. Ela nem casou na igreja, porque disse, não posso casar na igreja, tem hipócritas. Não aceitou casar na igreja. Casou só no civil. Não tinha problema espiritual. Mas por causa do meu e do teu comportamento, muita gente não está a desfilar aqui. E aquela jovem, naquele instante, com a situação do marido, tentou inventar alguns bolinhos, não dava, porque a temperatura do fogareiro lhe fazia muito mal. Então apareceu um irmão, irmãos, sabe irmãos, eu ainda há tempo estive a falar com alguém, já viram uma pessoa famosa doar sangue? Opa, irmão, estamos a precisar de um balão de sangue. Vai ver só aqueles que nós não demos conta, que não consideramos, é que diz, irmão, estou aqui. Vai lá, porque aqueles os filhos da igreja não dão sangue, dão. Vocês mesmo veem lá, lá no hospital, os filhos da igreja, não, está aqui vindo a sangue. Só doar na campanha, Calebes, não sei o quê, mas doar porque para salvar a vida, não. Mas aquele irmão que você não considera lá no fundo, para doar sangue. Tinha lá um ancião que já vivia dificuldades, muitas dificuldades. E o ancião disse, epa, foi ter com o patrão dele, patrão, o Iasse, epa, no meu dia, por favor, deixa só eu levar o meu cobrador. E quem é esse cobrador? Araújo. Começou a levar uma vez por semana o Araújo, e o Araújo uma vez por semana recebia 4.000 kwanzas, que sustentava a família. Como não temos muito tempo, amados irmãos, nós quando fomos lá, nos juntamos e conversamos com essa moça. Para Deus nunca te desampara. Podes ter irmãos aqui que se riem das tuas dificuldades, dos teus desafios. Deus nunca te desampara. Volte na casa dele. Volte lá na casa dele. Essa jovem voltou em casa do pai, foi batizada, nós testemunhamos o batismo dela. Demos algum apoio àquela família, mas a família está lá na funda, com certeza continuando a viver os mesmos desafios. Qual é o problema que você enfrenta? Que te afasta do Senhor? Que você já quer terminar tudo, já quer cortar a sua vida, acha que já não... Epa, isso aqui já não faz sentido. Qual é o problema que você vive? Esta semana, nós estamos a terminar o mês de setembro, o mês amarelo. Mas a vida continua. Se o Senhor permitir que tenhas mais um dia amanhã. Eu sei que muita gente aqui também não tem rendimentos grandes. Há muita gente que não tem rendimentos grandes. Mas o Senhor abençoa. Não vais passar fome. Não vais. O Senhor não vai permitir que você passe fome. Do pouco que você tem, dedique só um bocadinho e dizer, Senhor, isso aqui é para as boas ações. Isso aqui é para as boas... Faça só isso. Porque em Cristo, tirar é quê? Tirar é quê? É multiplicar. Há quem não acredita, mas em Cristo, tirar é multiplicar. Muitas vezes sentimos isso. Em Cristo, tirar é multiplicar. Que o Senhor possa vos abençoar. Que o Senhor possa abençoar a igreja do Cariango. E que nós possamos nos manter firmes. Não importam as circunstâncias, não saiam do quê? Não saiam da água. Não saiam do quê? Não saiam do mar, manos. Deus está a falar que aqui tem vida. Porque aqui o peixe só depende do quê? Da água. Aqueles que te dizem que vida está lá fora querem te matar, são assassinos, são homicidas, não aceita isso. Permaneça aqui todas as quartas e sextas-feiras, todos os sábados, mantenha-te aqui nessa arca, porque vida só existe aonde? Na arca. Que o Senhor nos possa abençoar. Amém?